Então voltamos aqui para nossa aula. Na aula passada eu esqueci de pedir para vocês salvarem no final da aula, então eu vou arquivo, salvar, tá? Então a gente estava na aula 11, então salvei da aula 11. Agora que a gente está começando a aula 12, a gente vem aqui em arquivo, salvar como e modificar aqui de aula 11 para aula 12, tá? E salvar, tá? Agora a gente vai começar a nossa parte da nossa aula. Nessa aula a gente vai continuar com o detalhamento. Então, tem alguns detalhes aqui que vale a pena a gente frisar. Observe que quando eu chego perto, a linha cinza ela está sobrepondo a linha a linha preta da parede. E o ideal é que não aconteça isso, que a linha da parede seja a mais forte em todos os casos. Então, como é que eu faço para mudar isso? Eu posso vir aqui em parede, ferramenta parede, apertar Ctrl A, selecionar todas as paredes, clicar com o botão direito em cima de uma parede, que já está selecionada todas, e aqui em ordem de visualização, passar todas as paredes de visualização passar para frente. E aí ela sobrepõe a visualização de todos os objetos que estejam, independente se está em cima ou embaixo, ele vai sobrepor a vista, a representação dela sobre esses elementos. Então agora quando eu chego perto, a linha preta ela está sobrepondo todas as outras linhas do meu desenho, por mais que a minha pia às vezes esteja entrando para dentro da minha parede, tá bom? Então vamos lá, isso aqui é um item importante também que a gente já está fazendo. E agora, o que vale a pena a gente fazer depois que a gente tem essa planta baixa geral definida? Colocar o nome dos ambientes, tá? Colocar a área desses ambientes e uma coisa também importante, colocar as cotas, tá? Então a gente vai vir aqui em zonas, tá? Zona. E aqui o que é a zona? O que é essa ferramenta de zona? Basicamente a ferramenta de zona é uma ferramenta que pega a área de todo o ambiente baseado num cálculo que ele está cercado de paredes. Então, se eu pegar essa ferramenta zona aqui, eu vou pegar aqui, ferramenta zona, departamentos de full, tá? E escolher a opção aqui, métodos de construção borda interna, tá? Quer dizer que vai considerar as bordas internas da parede. E observe que ele aparece um X, quando eu clico dentro do ambiente, bem no centro, ele aparece um martelinho e aonde eu aperto o martelo agora, ele cria o nome do ambiente com a área do ambiente já calculada automaticamente, tá? Então, eu vou continuar com essa ferramenta e vou colocar agora dentro desse ambiente do quarto também. E ele já calculou a área também do ambiente. Eu vou vir aqui, dentro do banheiro, clicar dentro novamente, considerando que eu tenho a zona aqui da borda de construção e clicar dentro do ambiente. Agora, se eu vir aqui na cozinha, clicar em cima, ele vai pegar todas as paredes considerando a sala. Então, eu clico, ele criou o ambiente considerando a sala. Eu vou apertar ESC e vou deletar essa zona aqui, tá? Eu vou apertar Tab até selecionar a zona, selecionei a zona e vou deletar ela, tá? Lembrando que para fazer isso, para vocês não terem problema, a gente tem que estar com a layer de forro desligado, tá bom? Então aqui o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em zona e desenhar ela individualmente, método de construção poligonal. Então o que isso quer dizer? A gente pode clicar aqui e desenhar um polígono que representa a nossa zona, contornar o ambiente que a gente quer criar uma zona. E depois clicar no meio. Vou dar um Ctrl Z, porque tem uma forma melhor, pessoal. Qual que é a forma melhor? É a gente pegar uma linha, tá? Aqui a gente tem linhas padrões. Eu vou pegar uma linha aqui em documentação, tá? Colocar, clicar em cima dela para desenhar com uma linha padrão. Vir aqui, e trocar a caneta dela e colocar uma caneta, pode ser uma caneta branca, tá? Caneta branca. E agora, aqui é onde nós temos a informação da linha, aqui, bem aqui, diálogo de definições. Eu clico em cima desse diálogo de definições e coloco que essa linha ela vai servir como limite de zona.
Então, eu não tenho nenhuma delimitação de parede, mas se eu criar uma linha ali e colocar ele como limite de zona, quando eu tentar colocar a zona, ele vai entender que aquela linha é uma limitação para criar a zona. Então, ele vai entender ela como uma parede, por exemplo, tá? Isso vai ajudar a gente a delimitar onde que a gente quer que acabe a zona. Então, eu venho aqui, coloco o limite de zona, dar um OK e desenho dessa ponta até a porta aqui, ó, até o início da porta. Eu posso desenhar outra linha do início da parede aqui até o final da outra parede. E agora, se eu parar em cima, eu tenho essas duas linhas, ó. Ela tá branca, não tá aparecendo, mas elas existem, tá? Agora, se eu venho aqui na ferramenta de zona, eu posso vir dentro, delimitar aqui com método de construção borda interna, clico dentro da sala, ó, e ele já pega, ó, a linha de borda. E agora eu crio o ambiente da sala, crio o ambiente do corredor e crio o ambiente da cozinha, tá? Esse nome do ambiente aqui que pegou 2 metros, eu posso também rotacionar ele. Então, posso selecionar essa linha aqui, clicando no meio, posso modificar ele, mudar de local aqui. Posso apertar Ctrl E e rotacionar esse ambiente, tá? Então, agora fica aqui. Como é que eu faço para mudar? Porque ficou o mesmo nome, né? Nós podemos clicar em cima desse ícone e trocar aqui, ó, ou clicar na zona, parar em cima do ambiente aqui, apertar Tab, até ele selecionar zona. Aí a gente seleciona a zona e a gente pode vir aqui, ó, e o nome da zona aqui em cima e mudar o nome de ambiente. A gente pode colocar, por exemplo, quarto 01. Pode clicar aqui em cima também, né? E dar um clique duplo. Deixa eu ver se dá para mudar assim. Não, ter que clicar mesmo na zona, tá? Então a gente vem aqui. Se eu clicar inteiro, ele pega o meu telhado ainda, tá? Eu posso parar em cima, apertar o Tab, que para quem não lembra, é esse botão aqui do teclado que tem uma tecla para o lado, para as duas direitas, para a direita e para a esquerda. A gente para com o nosso mouse aqui em cima do nosso quarto, aperta Tab, aperta uma vez, aperta a segunda vez, aí chega um momento que a gente aperta e ele fica azulzinho e aparece escrito ali, ó, zona. Então a gente dá um clique com o botão esquerdo e a gente seleciona a zona. E depois pode mudar o nome do ambiente aqui para o ambiente o nome que você quer. Então a gente vai colocar aqui quarto 02, tá? Tem uma outra forma? Tem. Se eu deletar aqui, se eu pegar essa zona aqui e deletar, e na hora de eu criar uma nova zona, ó, se eu vir aqui e criar uma zona, eu posso já colocar o nome dela aqui. Então, no caso, antes de criar a zona, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, sala. E clico dentro e ele já vem com o nome. Mas também tem essa opção de vocês modificarem. Eu vou modificar aqui, só que olha só que interessante. Esse ambiente aqui, ó, ele tá com 1,71. Se eu parar aqui em cima e apertar Tab uma vez, duas vezes, eu seleciono a zona, tá? Esse ambiente está considerando o banheiro acabando aqui, ó, no início do box. Tem um problema nisso, né? Qual que é o problema? Que o banheiro é considerando todo o box. Por que está separando? Porque eu criei esse box usando parede, tá? Nós criamos esse box usando parede. Então tem uma forma, a gente pode selecionar essas paredes aqui, tá? Vir aqui, ó, dentro das diálogos de definições da parede, tá? E modificar um item que usar essa parede como limite de zona. Então aqui a gente tem aqui nessa opção de modelo, relação com zonas, limite de zona. A gente pode modificar sem efeitos nas zonas, tá? E dar um OK. Agora eu posso vir aqui, deletar essa zona, tá? Vir aqui em zona, já vou mudar aqui o nome para banheiro. E aí quando eu paro aqui para desenhar a zona, ó, ele pega o banheiro inteiro agora.
tá? Ele pega o banheiro inteiro. Ah, tem uma coisa também, ó. Se eu clicar nesse ícone e deletar ele, eu deleto a zona inteira. Então a zona não existe mais aqui, ó. Opa, ela existe, desculpa. Ela existe, sim. Eu tenho aqui, então eu não deletei a zona antiga aqui. Deixa eu apertar aqui, Tab. Aí, vou selecionar essa zona e vou deletar ela. Porque as zonas, elas também contam no quantitativo. A gente tem tabelas para calcular a área automática aqui. Então, vale a pena a gente desconsiderar esses itens. Agora, eu vou apertar o Tab novamente aqui no meu corredor, até selecionar a zona. Vir aqui em Ambiente e substituir por Circulação. Tá? Agora, eu venho aqui, aperto Tab uma vez, Tab duas vezes, até pegar o meu ambiente aqui, a zona do meu ambiente, e mudo aqui por cozinha, tá? E agora a gente tem todos os ambientes renomeados e com a área calculada já dentro do nosso projeto, tá? Vou salvar, né? Salvar, e na próxima aula a gente dá sequência aí com as cotas do nosso projeto.